um dia da gente começar aqui na nossa igreja uma nova série de mensagens. A missão é ser igreja, nossa identidade, visão e missão. Muitas pessoas aqui já conhecem esse slogan que nós usamos aí. O pessoal da comunicação sempre posta essa frase aí nas nossas artes aí da rede social. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre o que é ser igreja e principalmente o que é ser igreja aqui nesse lugar, aqui nesse endereço. Que realmente a Aline falou, né? A igreja de Jesus é a igreja feita de todos os salvos, todos os crentes, né? No entanto, essa igreja que se reúne aqui nesse endereço é uma comunidade, é um endereço local desse povo aqui. E talvez isso seja bom para as pessoas que já estão aqui desde o início ou desde muito tempo. Talvez seja bom para você que chegou no meio do caminho e viu a coisa acontecendo. E talvez seja muito bom para você que está conhecendo, tendo os primeiros contatos. Então, serão 12 ministrações falando sobre a nossa identidade, visão e missão. E você vai me ouvir falando muito sobre esse texto, que é o texto base da nossa igreja, é o texto de Mateus 16, do 13 ao 19, aí, ou 13 ao 20, né? E a gente vai explorar alguns pedaços desse texto ao longo desses domingos aí. E aí você vai saber por que nossa igreja se chama Missão 1618, né? E não só por que ela se chama assim, ou o que isso significa, mas o que nós estamos intencionando para o nosso presente e futuro também como congregação local. Amém? Bem-vindos aí os visitantes, as pessoas que... Glória a Deus, que manhã alegre, maravilhosa. Vou tentar pregar e terminar esse culto no horário para você poder almoçar, né? Tranquilo. Aí você fica ligado comigo. Mateus 16, versículo 13. Se você encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: Indo Jesus para as regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Pergunta importante. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Versículo 16 de novo. Respondeu Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Oremos. Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, Pai do Cristo, Ele que é verdadeiramente Deus, o Filho do Deus vivo, luz da luz, revela hoje o Teu Evangelho a nós mais uma vez, renova em nós essa certeza, essa convicção de que pertencemos a esse povo, o povo que foi alcançado, o povo que recebeu entendimento no Espírito de quem é o Messias, de quem é o Cristo. E que nossa fé, que nossa certeza, que nossa convicção, que nossas afeições estejam completamente enraizadas, alicerçadas nessa pessoa, Jesus, o nosso Senhor e Deus. Amém? Irmãos, eu queria lembrá-los que a Missão 1618 é uma igreja local. A nossa identidade e visão, ela está fundamentada nas Escrituras. Eu queria ler uma pequena declaração de fé, que eu vou ler aqui algumas vezes, e a gente em breve vai estampar ela em algum lugar. A Igreja Cristã Reformada, Missão 1618, é uma comunidade cristã reformada, confessional, carismática, vibrante, cuja identidade se firma na centralidade do Evangelho, na governança plural, nos relacionamentos acolhedores interpessoais, existindo de forma generosa para a cidade de Belo Horizonte,
A nossa visão foca em crescer no conhecimento do Deus Trino, através das Escrituras, glorificando enquanto alcança e transforma o seu entorno social e cultural, em parceria com outras comunidades que professam a mesma fé. Para concretizar esse horizonte, a missão define o seu propósito ativo de conectar pessoas a Deus, ao próximo e ao mundo, mobilizando-se continuamente como uma comunidade adoradora, discipuladora e missional que expressa o amor de Cristo em palavras e ações. Hoje é dia de confissão de fé. Confessaram aí, eu estou confessando a minha aqui também, o que eu acredito para a igreja. E ao longo, por mais que você, uma hora você vai decorar isso aqui, ou vai pelo menos saber. Ao longo das nossas ministrações, nós vamos explicar cada um desses pontos que nós destacamos aqui, o que significa ser confessional, o que significa ser uma igreja vibrante, o que significa ser uma igreja reformada e ser reformada aqui na Missão 1618. Então, ao longo dessa série, nós vamos conversar sobre esses aspectos que são tão importantes no discipulado. A gente explica algumas coisas, mas eu queria, vendo o que Deus está fazendo nessa comunidade, o rumo que as coisas estão tomando, é necessário que nós tenhamos esse sentimento de pertencimento, de entendimento do que é ser igreja aqui na igreja. Uma coisa que você precisa saber é que a base da teologia da Missão 1618, ela está relacionada naquilo que nós cremos, a teologia do Abraham Kuyper, dos arcos relacionais, os fundamentos, que são explorados pelo Abraham Kuyper, nele ele vai trabalhar esses 3 arcos, do relacionamento do homem com Deus, o homem com o próximo e o homem com o mundo. Muitas dessas coisas nós falamos aqui na nossa série Gênesis, nós enfatizamos isso muitas vezes. Nós cremos que no início, no Gênesis, Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. E ser imagem de Deus significa estar apto para o relacionamento com Deus, para o relacionamento com o próximo e o relacionamento com o mundo. Deus nos criou perfeito, Deus nos criou capazes de nos relacionar. Deus criou o ser humano como um ser relacional. É para isso que você foi criado, para se relacionar com Deus intimamente, para se relacionar com o próximo, para se relacionar com o mundo. A maneira que você vai vivendo a vida, você também vai frutificando e glorificando a Deus. O John Piper ele usa uma expressão que eu gosto muito. Ele fala que ser imagem de Deus é mais ou menos assim. Quando um artista ele começa a esculpir numa pedra uma imagem, ou um artista começa a pintar no quadro uma imagem, a gente olha para aquilo e quer enxergar não apenas o que se vê com os olhos, mas o sentimento, a intenção, a moral, a arte por trás daquilo que está sendo feito. Então, quando Deus esculpe a humanidade, a sua imagem e semelhança, Ele não está simplesmente dizendo, olhe para o ser humano, como o ser humano é glorioso e belo, essas coisas podem ser encontradas no ser humano. No entanto, Deus está desejando revelar a sua glória, a sua beleza, a sua moral, a sua ética, a sua santidade, quando nós olhamos para o ser humano. Ou seja, o ser humano foi criado para espelhar a glória de Deus, para refletir a glória de Deus, para mostrar para esse universo o Deus Santíssimo, o Deus Soberano, o Deus Criador de todas as coisas. Como diz muitas e muitas vezes nas confissões antigas reformadas, nós fomos criados para a glória de Deus. E o que significa glorificar a Deus? Significa refletir a imagem de quem Deus é. Então, o John Piper, ele diz, essa glória, ela se reflete de maneira mais excelente quando pensamos, vivemos e agimos plenamente satisfeitos nele, Deus. Parece muito com o que está escrito em Deuteronômio, Amar a Deus com o coração, com a mente, com a força. Jesus vai falar isso com entendimento. Amar a Deus é isso, é preencher a nossa mente, a nossa existência, os nossos pensamentos, as nossas atitudes com Deus. Onde nós buscamos a glória de Deus em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, e você foi criado para isso. Você foi criado para pensar em Deus, para amar a Deus, para viver em Deus e fazer com que toda a sua vida ela seja convergida para que Deus seja glorificado, valorizando acima de riqueza, valorizando acima de fama, prazeres ou qualquer outro afeto terreno. É isso que nós desejamos. Quando você se torna igreja,
você precisa entender que agora existe um valor, uma riqueza que você deve colocar acima de qualquer outra coisa, que a sua vida foi ressignificada. Você não vive mais para as riquezas, para a fama, para prazeres, para lugares. O motivo da sua existência é que agora você deve viver para Deus. Essa é a sua identidade. A sua identidade é que agora você foi resgatado. Lembra daquele quadro lá dos arcos relacionais com Deus, com o próximo e com o mundo? Quando o pecado entra no mundo, você perde essa capacidade de o quê? De glorificar a Deus nessas relações. O pecado, ele afeta a nossa capacidade, o quê? De amar a Deus, de glorificar a Deus, de amar o próximo, de servir ao próximo, de trabalhar e frutificar para que Deus seja glorificado, de produzir o bem. Isso é o que o pecado faz com a gente. Ele acaba com a nossa identidade, ele acaba com o nosso propósito, com a nossa missão. No entanto, o Evangelho, ele resgata a gente desse lugar e nos conecta de volta ao propósito supremo das nossas vidas, que é glorificar a Deus e ter prazer nele. Essa é uma tese do John Piper aqui, o prazer em Deus, a satisfação em Deus, né? O John Piper ainda continua, né? Ele fala: o lugar no qual a glória de Deus se mostra com mais clareza é o Evangelho, em que Cristo morre. O Filho de Deus morre pelos pecadores. A glória de Deus pode ser vista quando nós fazemos uma viagem, vemos a sua criação. A glória de Deus pode ser vista, de certa maneira, quando você come uma boa comida, sua esposa faz aquela boa comida, ou você mesmo faz aquele churrasco que glorifica o Deus Altíssimo, não é isso? A glória de Deus pode ser vista na beleza, nas relações, mas a glória de Deus é evidenciada com maior clareza, maior beleza no Evangelho, onde Cristo está sendo crucificado por causa de pecadores como nós. É ali que Deus revela a sua bondade, a sua misericórdia, é ali que Ele expressa os seus intentos claramente. É que, na verdade, Ele está comprometido em glorificar o seu nome na salvação de pecadores. É por isso que nós louvamos a Deus, porque aqui nós estamos celebrando o quê? A nossa salvação, aquilo que Ele fez por nós. Nós glorificamos a Deus, nós somos gratos por Cristo Jesus, por quê? Porque quando olhamos para a cruz, quando olhamos para o Filho de Deus sendo crucificado, nós podemos o quê? Se alegrar, nós podemos desfrutar de júbilo, de exultação diante de Deus. É a nossa alegria, a nossa felicidade. Se nós não tivéssemos as nossas posses, os nossos bens, os nossos status, as coisas que nós consideramos como alto valor para as nossas vidas, mas tivéssemos no final Cristo, nós ainda teríamos tudo que é necessário para uma vida feliz, alegre em Cristo Jesus, satisfeita em Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, tantas vezes, ele vai regozijar, ele vai agradecer a Deus, ele vai louvar a Deus em meio a sofrimentos, a tribulações, a prisões. Porque quando você entende o que está sendo lhe oferecido no Evangelho, naquela cruz, você transforma qualquer outra riqueza, qualquer outra glória desse mundo em uma glória menor. E por mais que você pudesse ser feliz nessas pequenas coisas que eu acabei de falar, um churrasco, uma paisagem, uma experiência, Deus é o nosso bem supremo e nós nos alegramos. Isso é alimento para as nossas almas, saber que o Deus Criador dos céus e da terra nos ama intencionalmente. Se você não vive essa certeza, eu queria te convidar a pensar sobre isso, sobre o que a Bíblia declara. Deus te ama intensamente, Ele demonstrou isso naquela cruz, quando Ele entregou o seu Filho por amor a nós, os pecadores. Veja bem o texto que nós lemos aqui nessa manhã, Mateus 16:16. Respondeu Simão Pedro e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe, o contexto aqui é um contexto de respostas diante de Deus. O que a multidão diz, o que as pessoas do nosso mundo dizem a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Jesus é um filósofo, Jesus é um camponês, Jesus é uma pessoa, Jesus é um profeta, Ele coloca pão na mesa das pessoas, Ele multiplica os peixes, Ele anda sobre as águas, Ele ressuscitou outro dia uma pessoa lá na minha vizinhança, eu vi Ele expulsando demônios, eu vi Ele curando pessoas, e enfim, Jesus é isso para nós?
Sim, em certa medida Jesus é, mas quem é Jesus de fato? Jesus de fato é o Cristo, é o Messias. É a promessa das Escrituras, é a promessa dos profetas, é a profecia do profeta se concretizando diante dos nossos olhos. O Messias é o Salvador do mundo, o Messias é o Cristo, é o Rei segundo Davi, é o Rei que vem para salvar o povo de Deus, para fazer nova Jerusalém, é aquele que estabelece a paz, a justiça, a alegria, mas é no Espírito. É aquele que inaugura o novo tempo, é aquele que pode, com certeza, guiar o povo de Deus, o povo que está sendo salvo. Mas Jesus, o Cristo, não é simplesmente um Messias, ou um rei da linhagem de Davi. Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Se Simão é o filho de Jonas, Jesus é o Filho de Deus, da mesma natureza, da mesma família. É por isso que nós confessamos o quê? O Deus Trino, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. A família que existe em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito. E quem é o Filho? E quem é essa segunda pessoa da Trindade? É Jesus, esse que está andando por toda a Judéia, pela Galileia, esse que está anunciando que o reino de Deus chegou, esse que está anunciando o novo tempo sobre as nossas vidas. Esse Jesus que nos liberta do domínio do diabo, do domínio do pecado, esse Jesus que dá propósito para as nossas vidas, esse Jesus que coloca em ordem e é o sopro de esperança para esse mundo caído. Jesus é aquele que pisa a cabeça da serpente, Jesus. A esse Jesus nós o adoramos. Por isso que parte da nossa vida da igreja, uma parte muito fundamental, é a adoração. O que Pedro está dizendo aqui é adoração. Pedro está adorando a Jesus com a sua confissão. Ele confessa, ele declara. Não declarar a Deus, determino que o Senhor faça isso, não. Ele declara um fato. Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E é por isso que hoje a gente vai trabalhar apenas esse versículo, que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e faz parte da nossa identidade como igreja, ser uma igreja adoradora. Uma igreja que confessa, uma igreja que canta, uma igreja que fala, uma igreja que externa que Jesus para nós não é apenas um profeta, Jesus não é apenas um fazedor de milagre, Jesus não é apenas um que pode melhorar meu casamento ou fazer qualquer outra coisa boa para mim. Jesus é o meu Deus, o meu Senhor, e a Ele eu devo honra, devoção, glória, a Ele eu faço canções, a Ele eu movo a minha vida, para que a minha vida possa ser o que? Uma oferta, uma declaração ambulante, em palavras e ações, de que eu amo, de que eu o adoro, de que eu o reconheço como Senhor e Deus da minha vida. Nós somos uma igreja que adora, somos uma igreja edificada sobre a rocha, centrada no Evangelho. Somos uma igreja edificada sobre a rocha, centrada no Evangelho. Antes de recebermos as nossas coordenadas da missão de Deus, antes de Jesus falar com Pedro o que ele deveria fazer, ou reunir os discípulos e falar, olha, a missão agora é isso, antes de receber as coordenadas práticas da missão, a gente é informado a respeito, e no nosso interior, no nosso espírito, quando nós nascemos de novo, que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso significa que antes da ação, adoração. Nós poderíamos começar falando essa série de sermão sobre o que nós queremos fazer no futuro, de como nós podemos fazer no futuro, daquilo que nós podemos buscar como trabalho, como disciplina, como propósito da nossa igreja, mas antes da ação, adoração. Antes de fazer alguma coisa, antes de chegar aqui nessa manhã e falar, Deus, eu estou aqui, me usa, trabalha na minha vida, eu quero ganhar as nações para Ti, eu quero entregar os meus recursos, eu quero entregar minhas ofertas, eu quero entregar o meu tempo. Antes de Deus exigir qualquer tipo de ação prática, uma resposta prática às Suas boas obras, antes disso é necessário o quê? Louvor, adoração. Primeiro você está convicto de quem é o Senhor da missão. Você está convicto de quem é o seu Salvador, de quem é aquele que edifica a igreja. Você louva Ele por isso antes da ação, a adoração. Antes de fazer qualquer coisa para Deus, Deus deseja o quê? O nosso coração rendido a Ele. Deseja a sua vida prostrada a Ele. Deus não quer fazedores de coisas.
Deus não quer uma igreja ativista. Deus deseja uma igreja que o adore, em espírito e em verdade. Uma igreja que reconhece o seu Senhor, reconhece o seu sustentador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso que é importante o momento de culto, porque no culto nós somos levados juntos em uma só voz, em unidade, o que é a reconhecer, a declarar, a perceber a beleza de Deus. E no culto, normalmente, se você não está aqui ou tocando, normalmente nós estamos assim, o que a gente pode fazer? Não, tem os diaconatos, eles estão fazendo as coisas, o pessoal do louvor está fazendo as coisas. Esse é o momento de adorar a Deus, de você se esvaziar de si mesmo, de qualquer coisa que você possa fazer praticamente, e agora só existe algo a fazer, que é contemplar a beleza, se deleitar na glória de Deus, meditar na beleza do que canta, do que prega, e deixar com que essa adoração, ela transborde de dentro para você, para que quando você for convocado, convidado a agir, a fazer, a ofertar, a trabalhar, você possa fazer isso na convicção de adoração, de louvor, de que você é um adorador, de que você foi chamado para isso, de que você está conectado com Deus por meio do Evangelho, ou reconectado com Deus por meio do Evangelho. Você nasceu para isso. Você nasceu para isso, antes de ser qualquer coisa, antes de ser a sua profissão, antes de ser o seu gênero, antes de ser o seu papel no núcleo familiar, antes disso você foi criado para ser um adorador, alguém que ama a Deus, alguém que se relaciona com Deus, alguém que desfruta do Deus, o Criador, alguém que reflete a glória de Deus, alguém que foi chamado para ser a imagem de Deus nesse mundo. Santo Agostinho, pai da igreja aí do século V, ele diz algo que é muito interessante. Ele diz: Cristo, você vê, construiu a sua igreja não sobre um homem. O Pedro não é o nosso Papa, o Pedro não é a pedra de fundação da igreja. Esse pensamento é um pensamento errado. Pedro é um homem que confessa a pedra, a rocha. Nós cantamos aqui, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, ele é a nossa rocha. Mas a confissão de Pedro é essa rocha, é essa pedra. Qual é a confissão de Pedro? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Lá está a pedra para você. Lá está a fundação. Lá está onde a igreja tem sido construída, sobre a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Essa é a base da nossa fé. A sua fé não pode estar fundamentada na pessoa do Tiago, ou até mesmo na instituição Missão 1618. A sua fé deve estar fundamentada em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, como Deus e Rei da sua vida. Aí está o fundamento da igreja, não sobre homens, não sobre instituições. Nós cantamos aqui que a perseguição não parou a igreja, e veja bem, os mártires, quando eles faziam canções, louvores e poesias, e eram degolados, e eram colocados em chamas, ou eram entregues como escárnio público e entretenimento do Império Romano, eles não estavam confessando que pertenciam às suas instituições, ou estavam reconhecendo a sua nacionalidade, recorrendo a isso. Eles estavam confessando a Jesus. Ninguém me tira essa glória de que eu fui salvo pela graça de Deus, de que eu fui salvo do meu destino, que era um inferno, mas Deus me salvou. Ninguém tira essa glória. Vocês podem me matar, vocês podem me escalpelar e fazer isso com meus filhos, com a minha família, e me enterrar vivo, mas vocês não tiram de mim a convicção de que eu fui salvo, de que havia uma multidão que estava confusa. Quem era Cristo? Um profeta? Um fazedor de milagre? Alguém que falava bem? Mas a mim, um pecador. Não a um sábio, não a um instruído, um doutor, mas a um pecador, um humilde. Me foi dado a beleza, a alegria de enxergar em Jesus o meu Cristo, o meu Deus. Essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho é que dentre tantas pessoas, nesse mundo que nós vivemos, nesse país que nós vivemos, nessa cidade que nós vivemos, dentre tantas milhões de pessoas, a você foi lhe dado o privilégio de ver em Jesus aquela pessoa com seu rosto queimado do suor,
as suas roupas empoeiradas daquele solo duro. Você viu ali não apenas um homem, mas você viu o seu Messias, o seu Cristo, o seu Deus. Isso é suficiente para mudar as nossas vidas. Você foi tirado da confusão, da escuridão, de uma vida onde o Messias é uma promessa de que um dia vai chegar, mas a você, como Pedro, foi lhe dado esse dom, o dom de ver em Jesus o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus. Veja bem, que grande privilégio é pertencer à família da fé, é de que nós fomos salvos de uma vida de não ver o Cristo. E talvez naturalmente você fala, Tiago, eu já não estou enxergando bem, eu uso óculos, ou talvez você nem enxergue mais naturalmente, mas com os olhos do coração, os olhos da fé, você está convicto de que este que lhe fala, esse que lhe pergunta nessa manhã, quem sou eu para vocês? Quem sou eu? O que eu sou para vocês, você pode confessar com convicção e louvor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da igreja. É sobre isso que nós estamos fundamentados. A missão 1618 ela pode acabar. Entendeu? Você pode mudar para outro país e aí? Mas você permanece como igreja de Jesus, e Jesus continua com o seu compromisso de cuidar, de construir, de edificar. Por isso, eu queria trabalhar, antes de qualquer outra coisa, alguns pontos que eu acho importante para você, que você talvez esteja se esquecendo, antes de passar para esse slide que eu vou ler. Eu queria lembrar você o que é ser uma igreja que adora. Uma igreja que reverencia Jesus em espírito e em verdade, uma igreja que coloca como centro da sua vida a espiritualidade, a confissão em Jesus Cristo, a fé fundamentada em Cristo Jesus. Antes disso, eu queria te alertar de algumas coisas que você não deve fazer ao vir a essa igreja. Você não transformar a sua identidade em performance. A primeira coisa é que você não deve vir a essa igreja, a esses cultos, por mera obrigação. É o perigo do formalismo religioso, que é vir ao culto, ou vir a essas reuniões, sem o desejo autêntico de encontrar o Senhor e contemplar a sua beleza. Quando você chega aqui, quando você está se arrumando, toma o seu café lá corrido, se arruma e vem e fala, hoje tem culto, qual é a sua intenção ao estar aqui? Você está com expectativa feliz no encontro em que a comunidade terá com o seu Senhor? Ou você vem aqui por obrigação, fala, eu tenho que ir no culto hoje, eu tenho que sair da minha casa porque hoje tem culto, se eu não for no culto. Talvez você, por ter ouvido tantas pregações, você possa presumir que não há mais nada de novo a aprender. Aos poucos você vai perdendo o encanto pelo sagrado. Contudo, você não parece uma pessoa fria porque você é ótimo em disfarces. Você coloca a roupa do crente, você faz as coisas do crente. Isso é religiosidade. E você não foi chamado para ser uma pessoa religiosa. Você não é convidado a estar aqui no espírito do religioso. Você é convidado a estar aqui no espírito de alguém que encontrou Cristo e tem essa grande oportunidade que, em comunidade, confessar o Cristo que te encontrou. E dizer, com a sua boca, com as suas mãos levantadas, com a sua vida, de que você pertence a esse Senhor. Não venha à igreja com o sentimento do religioso. Você não foi chamado para isso. Inclusive, Deus tirou você dessa condição. Antes você vivia como religioso, agora não mais. Você é alguém que foi encontrado por Jesus. Você não pode ser esse tipo de gente que está presente de corpo e ausente de alma, ausente de coração. Isso aqui é só mais uma reunião, faz parte de alguma coisa que você tem que vir. Não faz isso não faz isso. Antigamente você era assim, você ia na missa porque era obrigação. Você ia nos eventos religiosos porque você falava, eu vou lá para as pessoas me verem, para as pessoas notar, para elas não me dizer que eu sou o quê? Um não cristão incrédulo. Talvez você tinha isso como algo moral, fazia parte da moralidade. Você não pode ser assim, você não pode ser esse tipo de gente.
Estar reunido aqui como igreja precisa ser para nós uma oportunidade de expressar a nossa alegria de que nós encontramos o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Deus nos revelou isso, esse grande privilégio. E que você pode compartilhar isso. É a mesma coisa de você chegar para a pessoa, você está empolgado. E, Ricardão, você não sabe o que eu descobri. E o Ricardo falou, peraí, deixa que eu que falo, porque eu também descobri uma coisa. Aí vocês falam ao mesmo tempo, Cristo, o Filho do Deus vivo. Como assim? Ele também te revelou? É isso que nós fazemos aqui no domingo. A gente está aqui, a gente está querendo confessar o Cristo. Aí, de repente, começa a canção e a letra para a gente cantar em uma só voz aquilo que nós cremos, aquilo que transformou nossas vidas, de onde nós somos tirados, para onde nós somos resgatados, o Deus que pertencemos. É a nossa alegria, é o da vida o melhor. O da vida o melhor não pode ser cantado sozinho, ele tem que ser cantado em comunidade, porque nós encontramos o da vida o melhor, que é Deus, o nosso Salvador e Senhor. Você não pode ser esse tipo de gente que canta por cantar, que ouve por ouvir, que vem por vir. Você não pode. Isso é um caso grave de indiferença. Você se tornou um indiferente. Talvez você tenha algum apreço pela sua autoimagem, é por isso que você mantém isso. Nós não queremos que... A missão 1618 não é esse tipo de igreja. A missão 1618 não é uma igreja para as pessoas performarem, você entrar e sair daqui da mesma maneira, não. Nós desejamos que você encontre com Deus Criador. Mas eu posso encontrar na minha casa, eu posso ler a Bíblia sozinho, ok, você pode fazer isso. Mas no encontro da comunidade você é convidado a celebrar com outras vozes. Talvez você seja outro tipo de pessoa, talvez você conheça um outro tipo de pessoa que recusa-se a ir nos cultos, ouvir a igreja, no pretexto da autenticidade, é o orgulho, né? Você fala assim, eu não estou com vontade, por que eu vou ir sem vontade então? Tem que ir o quê? Com vontade, com desejo de celebrar. E talvez esse seja o outro lado da moeda também do religioso, das pessoas que esperam ter vontade para cumprir as suas responsabilidades e poder se abrir a essa experiência que está envolvido aqui. A pessoa fala, eu não vou ser hipócrita, eu não vou estar lá se eu não quero estar lá. E aí você vai o quê? Alimentando esse tipo de coisa, de que eu sou uma pessoa autêntica, eu não posso estar lá porque que alguém está lá vai que tem um hipócrita do caso 1 lá. Eu não quero ser o hipócrita do caso 1. Então você se julga superior ao hipócrita do caso 1 e vira o hipócrita do caso 2, que é aquele que não faz as coisas que deve fazer como um cristão, na justificativa de que você é uma pessoa autêntica. Você perde essa grande oportunidade de estar aqui exposto, de ser levado pela multidão, de estar aqui sem vontade e olhar para o lado e ver a pessoa com vontade. Você fala, meu Deus, estou me sentindo mal por isso, eu vou embora. Porque eu não quero ver alguém com desejo de adorar a Deus, enquanto eu não estou com desejo de adorar a Deus. Mas é justamente nesse ambiente em que Deus vai trabalhando em você e vai mostrando para você o tipo de gente que você deveria ser. Enquanto você está lá indiferente, um coração frio, tem alguém do seu lado vibrando pela mensagem do Evangelho. Não se aguentando e tendo que soltar um glória a Deus, assim, porque a gente é reformar, né? Glória a Deus. Não é isso? A vontade da pessoa era pular, mas ela está se contendo aqui. Eu queria dizer que a missão 1618 é um lugar para você ser livre, para dar os glória a Deus, os amém, os aleluia. Mas talvez você está ali do lado e fala, meu Deus, eu não estou com vontade, eu não estou vendo beleza nisso. Mas eu queria dizer para você, continua se expondo ao Evangelho, continua se colocando nesse lugar de adoração com outras pessoas, para que Deus possa mexer nessa pessoa insensível que está aí e te despertar. Porque se você é um crente, se um dia essa fé já vibrou dentro de você, meu irmão, ela não vai embora. Talvez ela só se adormeça aí. Talvez você precise de o quê? De um chacoalhão, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, falando, olha, você é um adorador, você é um filho de Deus. Você foi salvo para celebrar, para se alegrar, para viver as boas novas do Evangelho e proclamar isso a todos os lugares. Talvez você seja um tipo de gente que vem nesse lugar não para adorar, mas para criticar, para ver a qualidade do louvor, a qualidade da pregação, a roupa que os irmãos estão usando. Você se considera um ser superior. Você vê o cara falando, de bermuda na igreja, que falta de reverência, não é isso? Boné?
Mas cadê aquele negócio de tirar o boné para fazer oração? Talvez você seja esse tipo de gente. Você chegou aqui na igreja, viu o pastor com uma tatuagem assim, eu escondo ela aqui, né? Para os irmãos não se escandalizar. Nossa, o pastor lá tem uma tatuagem lá. Talvez você seja esse tipo de gente. E o louvor, você viu? Na hora que começou o culto lá, né? O microfone estava baixo, devia ter aumentado, né? Não vou voltar mais lá. Não é isso? E o pregador hoje, ele não é do jeito que eu gosto na internet. Talvez você esteja pensando que a comunidade, a Missão 1618, seja a realização desse Frankenstein que você faz na internet, dos seus melhores pregadores, com as suas bandas melhores, não é isso? Com o Spotify aí, o Instagram bombando, talvez você fale assim, quando eu chegar lá na igreja eu quero encontrar o quê? O Augusto Nicodemos pregando, não é isso? O Hernandes Dias Lopes, o Jonas Madureira, não sei qual é a sua preferência aí de pregador, aí você chega aqui, tem um Tiago aqui, você fala, foi legal, né? Mas poderia ser melhor. Eu estava aberto para receber mais de Deus, eu queria sair de lá adorando a Deus, mas você não pode ser esse tipo de gente que vem. Nós não somos assim. A Missão 1618, ela valoriza o Evangelho. E se o Evangelho é cantado, pregado, se o Evangelho é compartilhado com as nossas crianças, nós adoramos a Deus. Nós nos alegramos porque esse é o grande privilégio que temos, de aos domingos pela manhã ou domingo à noite, louvar ao Senhor e compartilhar essas boas novas. Na verdade, a gente não quer ser esse tipo de gente. Gente que é hipercrítica e não consegue desfrutar da beleza do Evangelho que está sendo apresentada. Talvez você seja um tipo de gente que substituiu a adoração em Cristo Jesus por outros Cristos. Ou seja, o encanto da devoção, ele foi substituído quando nós vamos na igreja buscando bênçãos, os milagres, o pão e o peixe repartido. Você vem aqui nessa expectativa de ouvir o profeta, uma revelação, uma outra coisa que não é o Evangelho. Talvez que eu venha aqui e fale assim, Tiago, nós estamos no período de eleição, por que você não faz uma série de mensagens falando assim do papel do cristão diante da política, da cidade? Eu queria ouvir isso, porque isso é melhor para mim, porque eu quero saber em quem eu devo votar. Talvez você está procurando isso, eu te falar, daqui 4 anos talvez, tá bom? Nós vamos pregar o Evangelho aqui até o final do ano, e depois que acabar essa série de mensagens, nós vamos pregar o Evangelho de novo, e depois que acabar a outra é o Evangelho, e aqui só tem Evangelho. As outras coisas a gente vai deixar para outros momentos, em outros lugares, mas quando nós nos reunimos como igreja, o Evangelho sempre será o centro da nossa adoração, do nosso culto e da nossa vida. Amém? Fica triste comigo não, tá bom? Fica triste comigo não. É porque eu encontrei Jesus. E a coisa que eu mais quero nessa vida é que as pessoas entendam que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Messias. É o nosso país, a nossa nação agora, nação santa, não é? Povo eleito, não é isso? Nós somos o quê? Somos a igreja, não é isso? O pastor canta mal, né? Mas é isso que nós somos a igreja de Jesus fundamentada no Evangelho, na pedra que é o nosso Cristo. Eu queria começar uma conversa para me terminar nas próximas pregações, que é uma coisa que eu gosto muito no livro do James Smith. Ele tem um livro falando assim, você é aquilo que você ama. E lá o James Smith ele explora que nós, o ser humano, no geral, ele não é apenas um ser humano racional, assim, de cabeças pensantes. Nós somos afeição, desejos, vontades. Se tudo fosse só racional, se tudo fosse só lógico, você ia pegar uma confissão de fé, igual tem as 200 confissões, 500 confissões reformadas, e falar, me dá uma aí que eu vou ser isso aí. Não é isso? Mas você é um ser humano. O seu coração vai se inclinando para as coisas. Você fala, eu sei o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo, porque o meu coração vai me pedindo outras coisas. E o James Smith ele vai dizer que nós somos o que amamos, e eu vou além. Eu vou dizer que nós amamos aquilo que nós adoramos. Ele diz, o James Smith, ser humano é ter um coração, e é impossível não amar. Você ama alguma coisa, você ama uma coisa muito, muito mesmo, e essa coisa está
como o centro da sua vida. Logo, a questão não é se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. E você é aquilo que ama. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã para você responder para você mesmo. O que você mais ama nesse mundo? O que você mais ama nesse mundo? Tiago, eu amo a minha esposa. Eu amo os meus filhos. Talvez você seria até aplaudido por isso. Não, é isso aí. Talvez você diga, eu amo o meu trabalho. Eu amo o meu time. O meu time está acima de família, trabalho. Eu falto mesmo. Meu time foi para Libertadores, já era, tchau, obrigado. Não é isso? Você fala, meu trabalho, Tiago, eu preciso trabalhar porque eu nasci para isso. Talvez você ame a sua identidade construída socialmente. Eu sou um líder, eu sou um pastor, eu sou um mestre, eu sou alguém... Eu amo as pessoas reconheceram no meu Instagram quantos seguidores eu tenho. Talvez você ame algo tanto, 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 e isso está sendo o quê? O Deus da sua vida, o Messias da sua vida. Isso está guiando todas as suas outras atitudes e reordenando como você se relaciona com todas as outras coisas. Amar uma coisa é tão importante, porque quando você ama essa coisa acima de tudo, isso diz como você deve viver. Amar alguma coisa significa adorar essa coisa, e você sabe, adorar é viver, adorar não é só falar, adorar não é só cantar, adorar é ter toda a sua vida orientada para um propósito superior. Quem você ama mais do que tudo, ou o que você ama mais do que tudo nessa vida? Poucos de nós, ou muitos de nós nessa manhã, poderíamos dizer, eu amo Jesus. Talvez eu poderia amar mais, Thiago, mas eu amo Jesus. A minha vida está pautada em Jesus, a minha vida está orientada por Jesus, eu vivo para agradar Jesus e eu amo Jesus mais do que qualquer outra coisa. Eu amo muito a minha esposa, eu amo muito os meus filhos, eu amo muito a minha carreira, o sucesso que eu construí. Eu gosto muito dessas coisas, mas amar a ponto de dar a minha vida, amar a ponto de se dedicar integralmente, amar a ponto de adorar com o meu coração, com as minhas vísceras, somente a Jesus. Ser um convertido, ser alguém que nasceu de novo, e a igreja de Jesus é essa, que disse que os outros amores estão em uma categoria menor, abaixo. Amo a minha esposa, amo os meus filhos, amo os meus cachorros, eu amo lá a minha tartaruguinha, eu gosto de todo mundo. Mas como dizia minha mãe, adorar somente a Deus, e adorar significa amar. Eu amo as outras coisas, mas não estamos falando do mesmo tipo de amor. A Deus eu amo de forma diferente. Nossos amores, eles nunca são neutros. Aquilo que amamos, nós inevitavelmente iremos adorar, e aquilo que adoramos determinará em quem nós nos transformaremos. Você é aquilo que você ama. Você ama a Deus? Isso vai mudar a sua vida. Você ama a Deus de verdade? Você está vendo pouca mudança nos últimos anos, nos últimos meses na sua vida? Ame a Deus mais do que qualquer outra coisa. Não negocie isso. Essa é a fé que a igreja está fundamentada. Jesus é o Cristo. Não é o César, não é Herodes. Jesus é o meu rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu imperador. Aquilo que Ele deseja, eu faço, é culto, é adoração. Ele é o meu Deus. O coração humano, ele atua como uma bússola. Antes do pecado, ou antes da redenção, o seu coração ele ficava buscando ídolos, deuses para adorar. E é por isso que você se dedicava tanto. Ô Tebaz, eu detesto gente que chega na igreja e fala assim, não, mas eu era traficante, eu era assassino, eu era assaltante de banco, eu era prostituto, eu era não sei o quê, a pessoa era tudo. Eu trabalhava 15 empresas, não sei o quê, eu dormia 2 horas por dia para o meu trabalho, não é isso? A pessoa era intensa na vida dela servindo a Satanás, aí ela fala assim, aí eu converti. E aí, vai entregar essa intensidade toda para Jesus, não? Que dia que Jesus vai ser adorado com maior intensidade do que quando você adorava Satanás? Então a gente precisa pensar o que significa amar, o que significa adorar a Deus, porque a gente acha que a nossa fé é uma fé assim, que não leva a gente para lugar nenhum, mas perceba,
existe uma missão no futuro. Jesus está prestes a revelar isso a Pedro. E para que Pedro seja esse homem de Deus, essa pequena pedra nessa grande construção que Deus está fazendo, é necessário que o Pedro esteja com seu coração completamente convertido a Jesus. Porque o Pedro será morto em nome de Jesus, e ele precisa estar disposto a isso. Precisa estar disposto a isso. Nós seremos e teremos uma vida diante de Deus nesse mundo. É necessário que nós estejamos prontos para isso. A confissão de Pedro ensina que a nossa verdadeira identidade, a identidade da igreja, está fundamentada no Evangelho. A igreja, no culto público, ela torna-se, então, um ambiente onde Deus vai o quê? Moldando, transformando, nos revelando cada vez mais essa glória. Para finalizar, eu estava lendo essa semana, eu gosto muito de um autor, o Jonathan Edwards, e ele comenta essa passagem de Mateus 16. Eu não sei se precisa, não sei se o pessoal aí está lendo, senão você me pede os slides, eu mando para você. Mas o Jonathan Edwards, ele fala assim, quando Deus revela essa luz do Evangelho a pecadores, a nossa vida é transformada. A nossa alegria, o nosso júbilo está justamente nisso, de que nós estávamos numa escuridão e de repente a luz do Evangelho brilhou e nos resgatou. Ele diz que esse conhecimento, que não é um conhecimento apenas na mente, mas no coração, ele vai nos afastar gradualmente do mundo e aumentará a inclinação para as coisas celestiais. Você está sendo levado, atraído para as coisas celestiais, as coisas do reino, ou a sua cabeça está cada vez mais no mundo, nas coisas do mundo, nas coisas dessas vidas? Ou você está se tornando um cristão que está sendo atraído para as coisas eternas? Isso é muito importante. Essa luz fará o coração se voltar para Deus como a fonte do bem e escolhê-lo como sua única porção. Essa luz, e apenas esta, levará a alma à união salvadora com Cristo. Ela conforma o coração ao Evangelho, mortificando sua inimizade e oposição contra o plano de salvação nele revelado. Faz com que o coração acolha as novas jubilosas, apegue-se totalmente à revelação de Cristo como nosso Salvador e a aceite. Faz com que a alma inteira esteja em harmonia e sintonia com a revelação, reconhecendo-a com todo crédito e respeito, aderindo a ela com total inclinação e afeição, e eficazmente dispõe a alma a se entregar inteiramente a Cristo. Adoração é isso, quando você se entrega inteiramente a Cristo. Esse é o tipo de igreja que a missão 1618 deve ser. Uma igreja que se entrega não pelas metades. Não economiza não, meu irmão. Não economiza não. Se é para ser cristão, então se entrega. Como diz os nordestinos, Não se aveste não. Não fica acanhado não. Você foi salvo. Se entregue inteiramente para Ele. Viva para Ele, não tenha vergonha da sua fé, não tenha medo de confessar que você crê no Cristo, Filho do Deus vivo. Que você é um salvo, alguém que nasceu de novo. Amém?